Olá, pessoal, mais um podcast do Grupo Fala. E hoje, um convidado especial. Mas antes, gostaria de me apresentar para quem não conhece. Professor Edmilson, matemática, aqui no Grupo Pré-Vestibular. Professora Jaque, Geopolítica e Atualidades no Grupo Pré-Vestibular. Marcelo, entrevistado. Perfeito. Então aí já foi o nosso entrevistado. A nossa surpresa para vocês que estavam esperando, o prefeito Marcelo Bellinati. Mas hoje nós queremos ver um outro lado do prefeito. O prefeito vestibulando, o prefeito que tem a sua história na educação básica aqui em Londrina, o prefeito que tem uma mãe professora. Então é esse detalhes que nós vamos conversar hoje aqui. Bom, prefeito, queria primeiro agradecer pela presença, ter aceito o nosso convite, muito obrigado em nome de todos do Grupo Pré-Vestibular, mas queríamos saber um pouquinho desse lado, como foi a sua caminhada? Eu disse, agora há pouco nós estávamos falando, né? Nós somos do tempo do colegial, não era nem ensino médio. Você é mais velho que eu, hein, professor? Você foi meu professor, aliás. Então, é isso que a gente gostaria. Essa trajetória, né? E se eu pudesse já fazer uma primeira pergunta? O Marcelo, não o prefeito, o Marcelo, ele é mais conquistador ou mais sonhador? Lá no início, você aceitava desafios ou era mais o sonho de ser médico, o sonho de cursar outros caminhos, traçar outros caminhos, ou é aquele que, lá com o Nicolas, onde vai tirar o par ou ímpar, quer ganhar até o par ou ímpar com o Nicolas? Bom, professor, eu sempre fui muito determinado. Eu não era um CDF, eu não era aquele cara que estuda por prazer. Vou te dar um exemplo concreto. Meu irmão, nós somos em dois em casa, né? Minha mãe, professora estadual de geografia. Minha mãe ficou viúva muito cedo. Minha mãe, para você ter uma ideia, com 24 anos, meu pai faleceu. Com 28 anos, minha mãe ficou viúva com 24 anos. Professora estadual, ela dava aula de manhã, dava aula à tarde. Na rede estadual, ela tinha 2 padrões do estado. Dava 3 vezes por semana aula no SESC para sustentar os filhos. Nós nunca tivemos carro. Então, tudo que eu fazia na minha vida, Londrina é uma cidade grande. Hoje os jovens às vezes estão meio tranquilos, mas eu fazia de busão. Né? Eu ia a pé para a escola, eu ia de busão, estudei no Colégio Marista, mas eles faziam, puxa, mas como é que você estudou no Colégio Marista se tua mãe não tinha condição financeira para isso? A minha tia Aparecida, ela era diretora do noturno do Marista. Então eu e meu irmão, a gente tinha bolsa de estudo para estudar no Colégio Marista, e estudamos a vida inteira no Colégio Marista, sou muito, muito grato a eles. Mas eu não era um cara estudioso, eu estudava para passar. Meu irmão não, meu irmão era totalmente assim, aquele cara estudioso que estudava por prazer. Meu irmão fez odonto na UEL. Daí depois, quando ele se formou em odonto, estava se formando em odonto, se formava em dezembro, ele prestou o vestibular de janeiro, já passou no vestibular de Direito da UEL. No meio do curso de Direito, ele trabalhava de dentista de dia e à noite fazia Direito. Ele passou num concurso em Brasília, concluiu o curso e hoje ele é juiz federal em Brasília. Em Brasília não, perdão, em Presidente Prudente. E eu não era assim muito estudioso, eu estudava quando precisava, né? E eu não tinha opção. Eu queria fazer medicina, ou eu passava na UEL, ou eu passava na UEL. Eu não tinha condição, por exemplo, de fazer medicina fora, que minha mãe não tinha condições de pagar, né? E na época não tinha hoje, por exemplo, financiamentos. Sim. Não existiam essas alternativas que existem hoje. E aí no terceiro colegial, eu vou ser muito, muito franco, professor, meio morcegão, eu não estava estudando para passar em medicina e fazendo terceirão no Marista. E eu fui ser um pouco pragmático. Eu queria fazer medicina, mas eu sabia que eu não tinha condições de passar no vestibular de medicina. E aí eu prestei o vestibular de engenharia.
eu tinha alguns primos meus que estavam muito bem na área de engenharia, eu fiquei pensando, falei, puxa, eu vou fazer isso que vai ser bom para a minha vida. Prestei o vestibular de engenharia na UEL, passei, só que eu passei e falei, puxa vida, não é o que eu quero. Não é o que eu quero fazer, eu quero ser médico. A engenharia civil? Engenheiro civil. Falei, na época não tinha nem engenharia, era a única engenharia que tinha. Tinha engenharia agronômica, não tinha. Porque foi o ano de 1989. 89. E aí eu falei, não, eu quero fazer medicina. E falei para minha mãe. Eu falei, mãe, eu quero fazer medicina, eu vou precisar fazer um cursinho. E aí eu comecei a fazer o cursinho no Colégio Delta. E eu, apesar de ter uma base boa do Marício, eu não tinha estudado. O Marício dava uma base muito boa, não era um colégio voltado para o vestibular, era mais para o ensino mesmo, aqueles livros, enfim. Sim. Eu tinha uma base boa, mas eu não estava preparado para passar no vestibular. E o Delta me deu essa preparação. Foi lá que o senhor foi meu professor. Pela primeira vez, né? Como é que era o nome daquele professor de biologia? Meio gordinho, que faleceu, coitado. Gasparini, querido. Tantos professores, o de geografia, que faleceu também. Tem o de história, o Teodoro, que teve o famoso grupo Delta aqui em Londrina, mas grupo de teatro. E o de geografia? Quem que era? Geografia. Agora fugiu até o nome dele. Bom, veja. E aí eu peguei 1 ano de estudo, professor. Foi 1 ano de estudo. Meus amigos ficavam bravos comigo. Chegava sábado à noite, eu não saía. Por que eu não saía sábado à noite? Porque no outro dia eu ia querer estudar no domingo. Então eu sabia que se eu saísse no sábado, ia prejudicar o meu estudo do domingo. Durante a semana era cronometrado. Então eu botei na minha cabeça, preparei o meu quarto lá, uma escrivaninha, perto da janela, fechava a porta, acordava cedo, ia para o cursinho no Delta, eu morava no Shangri-La B, que é um pequeno bairro ali abaixo do Jardim do Sol, então eu ia a pé até o Delta, assistia às aulas, saía meio-dia, chegava em casa, almoçava, 2 horas da tarde, impreterivelmente, cansado ou não, com compromisso ou não, eu começava a estudar. E ali eu só parava à noite na hora de dormir. A hora que estava caindo o rendimento, eu parava uns 15 minutos, tomava uma água, dava uma andada, estou cansado, não importa. Eu sentava e voltava a estudar. E parava para jantar, para não perder tempo. Olha como é que é interessante. Na hora do Jornal Nacional. O Jornal Nacional, na época, era uma grande referência. Caía conhecimentos gerais na prova de geografia e história. Então, eu aproveitava, eu comia assistindo o Jornal Nacional, acabava o Jornal Nacional, eu voltava a dar uma estudada, 10h30, 11 horas, eu estava deitado para dormir, para estar descansado no outro dia e começar de novo. Então, eu fui muito determinado, estudei 1 ano e aí fui aprovado no vestibular de medicina. E aí é uma tranquilidade, eu falo isso para meus filhos. Eu falo, gente, depois que você está na universidade é diferente, você já vai ter a tua profissão, o difícil é você chegar lá. E assim, claro que tem gente que eventualmente teve uma base muito boa, tem gente que é super dotado, enfim, mas é ralação, é estudar, é se dedicar, é ter um material adequado, ter com quem tirar dúvidas. Eu me lembro que eu prestei o vestibular de julho de medicina, porque na época o UEL tinha o vestibular de julho, né? Verão e inverno. E eu tive um avanço assim fantástico. Eu lembro como se fosse hoje, eu fiquei no lugar 125 no vestibular de julho. Né? Eram 40 vagas. O avanço, veja, eu não estava preparado nada, estudei 6 meses, fiquei em 125. E aí aquele vestibular, ele me deu exata noção de onde estavam as minhas deficiências. Então, eu sempre fui muito bom de português, fui muito bem em português, fui bem em redação, fui meia boca em matemática e física, não fui mal não, tinha 40 questões, acertei 25, né?
Era o vestibular, tinha 4 dias, né? Tinha 4 aliás, dias. a cidade parava, né? Era física, até para as pessoas saberem, inglês. era português e redação no primeiro dia, Isso. depois matemática e física, depois história, geografia, que era e língua estrangeira. Era chamado estudos sociais, né? Prova de estudos sociais. E por fim, química e biologia. Química e biologia eu já tinha ido bem, tinha acertado, sei lá, eu não lembro direito, eu tenho até uns cartãozinhos em casa no álbum lá. Que legal. Né? 31, 32 questões, mas eu sabia onde eu estava. E aí nos outros 6 meses, eu falei, não, para eu passar o diferencial é eu arrebentar, manter português, melhorar um pouquinho em química e biologia, melhorar muito em matemática e física, que é o que vai me diferenciar dos outros, né? Porque todo mundo vai bem em química e biologia, quem quer fazer medicina vai bem em português, mas a matemática e a física dá uma melhorada em estudos sociais. Então eu foquei exatamente, por exemplo, geometria, eu não sabia nada. Aqueles negócio de área de bola, de volume, as propriedades do triângulo, retângulo, eu não sabia quase nada daquilo. E aí foi muita dedicação. Eu assistia a aula e exercício para fixar. Sim. E estudando o que precisava. E aí, enfim, isso acabou dando resultado. Olha como é que são as coisas interessantes. A prova de português era 50 questões. No vestibular de julho eu acertei 46 questões. Eu lembro até que eram 35 de gramática e 15 de literatura. Eu completava 50. E aí eu acertei 46. E aí vinha o cartãozinho, eu eliminei 99% dos concorrentes. Em janeiro, a hora que eu corrigi a prova de português, que era assim, você fazia português hoje, amanhã você fazia matemática e física. A hora que acabava matemática e física, você pegava o caderno de português, e aí tinha o gabarito, sim. Eu corrigi 42. Aí eu levei um trauma, falei, mas pera lá, puxa vida, 42? Só que o grau de dificuldade da prova estava muito mais difícil. Então 42 já deu para eliminar no cartãozinho 100% já estava entre os classificados. Dos candidatos. Matemática e física, eu não me lembro certinho, mas eu arrebentei, professor. Acertei assim, 38... 37 de 40 em cada um. Estudos sociais eu melhorei, acertei 46 de 60 questões. Língua estrangeira eu não fui tão bem, mas acertei ali o básico. E aí né? Biologia e química foi 39 numa e 37 foi 39 de biologia e 37 né, em química. E eu lembro que eu não passei tão bem colocado, não. Eu não passei porque, não sei por que cargas d'água, eu não fui bem na redação. A redação eu não fui tão bem. Eu passei em 38º de 40 vagas. Para você ver como é que medicina, às vezes, 1, 2 questões ali te diferenciavam, né? Então foi um ano de muita dedicação, professor. Eu me dediquei. Eu passei na ralação mesmo, estudei o que precisava estudar e deu certo. Depois eu entrei na faculdade, veja, aí você tem uma tranquilidade, você vai estudar para o teu curso, mas aquele grande desafio do estudante, enfim. Né? Entrar, né? Porque uma coisa importante que a gente comenta com todos os alunos, se a gente tivesse combinado aqui, Marcelo, não teria saído melhor. Nossa, porque exatamente o que você falou o que a gente queria é o que a gente coloca para os nossos alunos. Então, alguns aspectos, né? Importante ter o sonho, mas só sonhar não adianta. Você tem que fazer realidade. Mas se você não se dedicar... E aí a questão de você ter um ritmo, né? Não quer dizer que a tua fórmula serviu para você perfeitamente, mas não é uma fórmula que vai servir para todos. Sim. O dado importante aí é a determinação. Sim. A determinação eu acho que é o mais importante. E uma coisa que a gente brinca também com os alunos, a gente até faz um trocadilho, né? Naquilo que você é bom,
você tem que ficar melhor ainda. Sim, sim. E aquilo que você não gosta, a maioria dos teus concorrentes também não gosta. Sim. Então, se você for melhor, um pouquinho melhor, Sim. né? Você não... pessoal da medicina que vê a matemática e a física, né? Eles não são uma ameaça, pelo contrário, é uma oportunidade. Você não precisa ser um Einstein, mas é a oportunidade de você ir um pouquinho melhor e você eliminar os seus concorrentes. Eu estou tentando lembrar quantas questões eu acertei em matemática e física, mas foi uma coisa assim absurda, e foi o que... O diferencial. O diferencial, e é exatamente isso. Eu melhorei no que eu estava bom, química e física, e aprendi efetivamente matemática e física, que eu sabia que era o diferencial. E determinação, professor. Sim. Eu estava até lembrando, eu tenho muitos amigos que são meus amigos de colégio, que são meus amigos até hoje, né? O Dimitri, que fez GV, o Carlos Alberto Faria, que é empresário na Cidade, filho do JB, né? O Rodrigo Vivan, que é dentista, enfim. Eles ficavam loucos da vida comigo, porque na verdade eles tinham estudado no terceirão e passaram já no primeiro. No primeiro. E eles ficavam loucos, não, vamos sair. E eu falava, não vou sair, não é nem pelo sábado. Eu não vou sair porque no domingo eu não vou estudar. E eu tinha a minha rotina certinha, direitinho. Era cursinho, 7 da manhã ao meio-dia, almoçava vendo o jornal Hoje, para conhecimentos gerais. Acabou o almoço, 2 horas da tarde eu começava. E aí ia o dia inteiro. Foi dedicação, foi dedicação. E o acompanhamento e olha como é interessante, né? Professor, eu lembro como se fosse hoje na prova de física e matemática. Eu fazia a prova. Eu sempre fui meio demorada, porque eu fazia, eu refazia, eu conferia para ver se estava certo. E estou passando a prova no gabarito, dava o tempo de acabar a prova. O fiscal, né? Ali do lado já. E tinha que ficar 3 pessoas na sala. Sim. Eles deixavam 3 pessoas na sala. Até hoje. Às vezes tinha 2 que já tinham acabado, eles ficavam esperando você até você acabar, até sair os 3 juntos. E acabou a prova. E eu passando no gabarito. Faltavam 12 questões para eu passar no gabarito. Sufoco. Aí veio a moça que estava cuidando da sala e pegou a minha prova. Mas no que ela pegou, eu grudei a prova do outro lado. Falei, não, você não vai tirar aqui não, eu estou estudando faz 1 ano. Quanto tempo vai levar para eu passar 12 questões no gabarito? No gabarito, 30 segundos, eu pego a assinatura e o dedão dos outros. Lá enquanto você está pegando a assinatura e o dedão dos outros, eu passo. E ela, de birra, viu, professor? Eu nem lembro que é a pessoa, que Deus a abençoe. Mas de birra e de maldade, porque eu estava na primeira fileira, ela viu que eu estava fazendo a prova. Ela chamou o coordenador de área. Olha como é que são as coisas. Esse rapaz depois veio se tornar meu amigo, que ele fazia agronomia. Aí ela chegou, porque não sei o que, ele aqui. Ele falou, poxa, bom senso, né? Sim. Pega lá a assinatura do outro e o dedão até chamar já está outro. Enquanto você está pegando o dedão do outro, ele passa as 12 questões, não já faz parte da regra. E eu não teria passado. Porque foram 12 questões de física que eu acertei as 12. Aí, tá vendo? Né? Que eu acertei as 12 últimas questões de física. A gente guarda cada coisa interessante. Bom, então, assim, eu estudei, professor. Eu estudei, falei, vou me dedicar, me dediquei e passei. Não basta isso. Eu tinha uma amiga minha que fazia cursinho no Delta comigo, eu ficava com pena dela, coitada. Ela ficava assim, sempre 42, aí chamava 1 na segunda chamada, 43, e ela sabia até mais que eu, mas que ela ficava nervosa na hora de fazer a prova, e eu sempre fui muito tranquilo. E ela, quando eu fiz, ela não passou também, ela acabou desistindo daí e fez odonto. Tem muita história. Tempos de universidade, né? Eu estava falando que eu achei interessante você fazer essa trajetória, quer dizer, no terceiro ano
você viu que não tinha condição para medicina, e aí foi para engenharia, passou em engenharia, resolveu não fazer, e aí no meio do ano você já estava em 125, no final, quando você passou, você estava em 38. Esse acompanhamento é um acompanhamento que o Edmilson faz aqui, de planejamento de estudo. Em janeiro eu sabia, professor, que eu estava disputando para passar. Aí. Eu não sabia se eu ia passar, mas eu sabia que eu estava Foco, disputando, né? para passar, que eu estava sabendo a matéria. Em julho, eu até tinha esperança, falei, talvez, mas não, mas em janeiro eu sabia que eu estava disputando. E uma coisa, Marcelo, acho que você vai confirmar com a gente, que não tem, com toda a experiência que nós temos como professor, não tem como transmitir para os nossos alunos a sensação de ver o nominho na lista, né? Ah, eu vou contar mais uma agora. Agora você lembrou, eu vou contar. Olha como é que é as coisas. Dia 12 de janeiro de 1990, saiu o resultado do... Minto. Não, dia 12 de janeiro de 1990 saiu o resultado do vestibular. E a Folha FM, que era a rádio da época, ela imprimia um jornalzinho. Sim. E lá na concha acústica distribuía o jornal. E eu acordei aquele dia ansioso, né? Porque saía à tarde o resultado. E aí eu fui na casa dos meus avós, que era ali na frente da concha acústica. Eles moravam num prédio ali, edifício Associação Rural. E meu avô tinha falecido. Meu avô era como se tivesse sido meu pai. Ele faleceu, assim, ele teve um infarto no último dia de vestibular. Ele me tinha como um filho para ele. Ele infartou e faleceu. E eu fui lá visitar minha avó, almocei na minha avó e o tempo não passava para chegar a hora do resultado do vestibular. E aí eu fui a pé até minha casa. Eu saí depois do almoço na minha avó, fui até o Xangri-Lá a pé, cheguei em casa e falei, quer saber? Eu vou tirar o telefone na época tinha tomadinha de telefone, né? Falei, eu vou tirar o telefone da tomadinha, porque se eu não passar, ninguém vai ligar, eu sei que eu não passei. Então eu não vou ficar angustiado, eu vou ouvir pela rádio, né? E o meu irmão, que já fazia odonto na época, tinha ido lá pegar o resultado, desesperado para avisar a gente que eu tinha passado, mas não tinha celular na época, o telefone fora do gancho. Silenciar, né? Os telefones seria tirar da tomada. E aí, olha só como é que são as coisas. Eu falei, eu vou ouvir na Folha FM o resultado do vestibular. E aí começou, medicina, fulano, Beltrano, não sei o que lá, blá, 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 Marcelo Sávio, e passou Marcelo. Eu falei, puta, não passei. Só que aí, eu falei, Marcelo Sávio é meu amigo, pô. O Sávio não fez medicina, o Sávio fez biologia. Aí, a hora que ele acaba de falar os nomes, ele falou, opa, desculpa, gente, falamos errado aqui. Não é medicina, é biologia, ciências biológicas, né? Eu contei isso para o Marcelo Sávio, hoje ele é oficial de justiça aqui em Londrina, e era meu amigo de colégio, meu amigão, né? É meu amigo até hoje, né? E aí ele começou a falar medicina, e é aquilo que você falou, não tem como descrever, né? Porque são um ano no meu caso ali, um ano de estudo, de dedicação, de sacrifício, e o mais importante, né? A alegria da minha mãe, né? Sem dúvida. Mas aí, Marcelo, o que a gente... eu acho que ela estava até mais feliz que eu, ela estava até mais feliz do que eu naquele momento, a vitória da minha mãe, né? Claro. O que a gente diz também, né? O projeto são dos nossos alunos, mas envolve a família. É impossível, né? Toda a família. A gente tem cursinho, reunião de pais, há 2 semanas atrás nós fizemos, e justamente comentamos sobre isso. Porque o projeto é do filho, o projeto é do aluno, mas envolve toda a família, toda a expectativa. E quem não quer ver o seu filho realizar um sonho, principalmente quando você acompanha todo esse período de dedicação. Tá? E você vê que todo o esforço, né? E aí, às vezes não é possível, porque nós não temos só 40 na época, hoje é 80, porque nós temos um vestibular só, e a gente não tem 80 só que se dedicaram.
Sim. Tem mais que se Tem dedicaram, muita gente, né? e infelizmente alguns ficam de fora e tem que esperar o próximo vestibular. Então, professor, mas a pessoa tem que se dedicar, né? Ela tem que ter um objetivo e se dedicar, se é aquilo mesmo que ela quer, e ela vai conquistar. Vai chegar uma hora, às vezes demora. Sim. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas a pessoa vai chegar lá. A pessoa tem que ser determinada. Se você não tivesse passado nesse primeiro ano de cursinho, você teria feito mais vários anos de cursinho? Eu teria. O problema ia ser minha mãe, né? Que minha mãe ia pegar eu. Mas você faz. Eu tenho certeza que ela ia ficar meio brava, mas assim, ela estava vendo também a dedicação. Sim. Sim. O duro é quando você não percebe isso Claro. no seu filho, é diferente. Agora você vê a pessoa ali estudando, se dedicando, né? Colocando sangue ali para buscar, em busca de um objetivo. E aí é uma tranquilidade tão grande, que passou no vestibular, pô, tô dentro, né? O dia que eu fui pegar lá a coisa para fazer matrícula O envelope, né? O famoso envelope de matrícula. eu lembro como A se fila no fosse DEF. hoje, isso. Lá no departamento de Voluntariado educação dele. física, eu lembro de conhecer os caras da minha turma, que depois, vários compadres, amigo meu hoje, né? Aí saí dali e fomos conhecer todos a turminha já se apresentando, fomos conhecer Careca. Careca. Fomos conhecer a anatomia, enfim. E vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Se pudesse voltar no tempo, é tão gostoso, né? O tempo de faculdade é um tempo que marca todos nós. Sim. Bom, e daí fez o curso, exercendo a profissão, plantonista. Sim. Começou como plantonista. Sim. Tá? E onde é que apareceu o direito na vida do Marcelo? Aí eu fiz 6 anos de medicina. Quando eu concluí a medicina, eu já entrei na residência de traumatologia. Aí já passei em concurso, então hoje eu sou médico do INSS, sou médico do SAMU, sou médico da SOS Unimed, direcionei mais para urgência e emergência. Desgraça é comigo mesmo. Minha função é fazer com que a pessoa chegue viva no hospital. Eu faço atendimento pré-hospitalar. Trabalhando isso, eu entrei em 90, medicina é duro por causa disso, hein? Entrei em 90, eu concluí minha especialização em 1999 para 2000. Foram 10 anos de estudo para aí começar a trabalhar. Claro que na residência, que é a especialização, você já ganha uma bolsa, mas é pouco, né? E aí trabalhando, me casei, enfim, né? E aí o direito tem muito a ver com a vida pública, professor. Tem muito a ver, não. Foi em razão da vida pública. Eu entendia que eu queria ser candidato a vereador, né? E eu entendia que eu tinha que ter conhecimento jurídico. E aí por isso que eu fui fazer o direito. Passei também no vestibular da UEL. Aí foi um pouco diferente. Tinha algumas matérias que eu tinha muita dificuldade. Aí eu comecei a fazer cursinho no Sigma à noite. Então, eu era pai de família, eu trabalhava o dia inteiro, à noite, final de semana, vida de médico, né? Igual um camelo, né? Trabalhava pra caramba, mas eu comecei a fazer cursinho e eu ia nas aulas que eu entendia que eu precisava. Que tinha mais necessidade. Que eu tinha mais necessidade. E aí tinha um material para dar uma estudadinha também, mas eu não conseguia estudar muito. Mas essa prova me favoreceu muito, a prova do direito, porque o modelo de prova já tinha mudado. Sim. Então, assim, veja, até para quem está nos assistindo, que são os mais estudantes. Quando eu fiz medicina, era a Fundação Carlos Chagas, que nós conversamos aqui. Então, você sabia até o número de questões. Então, matemática eu sabia que as primeiras questões era isso, aí da 1 a 5 era isso, da 6 a 10 era aquilo, no final era geometria. Exatamente. Eu sabia certinho o que ia cair. Na prova agora era mais conhecimentos gerais e interpretação. Seja o português, a literatura, a filosofia, a sociologia. Sim. Então a prova me favoreceu demais, professor, porque eu já tinha vivência,
já tinha estudado, já tinha os conhecimentos gerais, então isso me ajudou. Hábito de leitura. Isso, tem hábito de leitura. Então aí foi, eu diria que foi, não foi tranquilo, mas foi, eu não tive assim aquela questão de ficar lá me matando de estudar para passar no vestibular. Passei na UEL, fiz 5 anos de direito também, direito noturno na UEL, trabalhava como médico, casado, pai de família. No primeiro ano de direito eu fui eleito vereador, né? Então aí já no segundo ano de direito eu já era vereador, não parei de trabalhar de médico, não deixei nenhum dos meus empregos, nenhum. Eu continuava exercendo, só adequei os horários. Então, continuei trabalhando como médico, casado, pai de família, enfim, foi uma correria, mas valeu a pena. Aí no final do curso de Direito, eu nunca tive vontade de exercer a advocacia, nunca. Um amigo meu, que hoje é da Polícia Civil de Santa Catarina, foi o cara que passou em primeiro lugar do vestibular de Direito, porque a turma de Direito era interessante. Metade era dos velhos, dos quais eu me incluía. Que a gente tinha mais de 30, todo mundo já tinha algum curso, tinha algum curso. Ali tinha agrônomo, tinha vários, pessoas de várias profissões. E o Luciano Careca, você conhece ele, né? Ele passou em primeiro lugar. Ele é um gêniozinho, ele não tinha curso superior, mas ele tinha mais ou menos a idade da gente. Aí estava no último dia para fazer a inscrição da OAB. E a OAB era uma tragédia, né? Eu não sei como é que está hoje, mas nego fazia, eles bombavam 90%. Ultimamente não está fácil, mas não se compara o que era antes. Não, antes era tragédia. Fazia prova, bombava todo mundo. Bom, e ele ligou para mim, vamos fazer inscrição. Eu falei, não vou, Luciano, eu não vou ser advogado. Não, vamos, estou passando aí para te pegar e não sei o que. Passou em casa, aí fomos lá na OAB, se não me falha a memória, era ali naquele... não é Tuparandi, bem na frente da banca Rodeio ali. Sim, é Tuparandi. É Tuparandi ali? A banca Rodeio é o edifício cinza. Isso, e do outro lado é Tuparandi. No Tuparandi. Fiz a inscrição e fui fazer a prova super tranquilo, sem obrigação nenhuma de passar. Fiz a primeira fase. Fiz mais por eliminação. Eu sou bom de prova, meu professor. Estou vendo. Verdade. Eu era estratégia. Bom. Estratégia. Isso é importante para as pessoas. Sabe o que eu fazia? Por isso que eu demorava. Pegava uma questão. Puta, essa aqui eu tenho certeza que não é. Eu já riscava ela. Sem riscar, tipo lá, A, B, C, D. Eu riscava ela, eu nem voltava. A C, isso aqui é certeza que não é. E, eu ia por eliminação até, né? Chegar, passei na primeira fase. Aí fui para a segunda fase, que era uma escrita discursiva. Não era escrita discursiva, era uma peça jurídica. Uma peça. Era uma peça jurídica. E aí para mim caiu uma contestação no mundo jurídico, né? Uma contestação. E eu olhava aquilo e falava, puta, eu não tenho a mínima ideia do que da fundamentação jurídica para aquilo. Eu estou contando isso para vocês porque olha como é que é engraçado, né? Aí eu fiz uma contestação, eu não sabia a fundamentação jurídica, eu falei, eu vou utilizar princípios constitucionais. Já que eu não sei qual que é o artigo que é isso aqui, eu vou usar princípios constitucionais. Professor, a hora que eu acabei de fazer a peça, eu juro para vocês, eu olhei, eu li, falei, puta lá vida, mas eu sou bom, né? Nem rolando lero ia enrolar, mas ficou bonito e bem argumentado, mas baseado não num artigo seco da lei, baseado nos princípios da Constituição. Da Constituição, e ficou bom mesmo minha peça jurídica. Acabei passando. Acabou passando, OAB. Mais da metade da minha turma levou pau, porque estava uma fase. E eu fui fazer acabando. E o teu amigo tranquilo. Que foi junto? Passou? Passou, não, ele era um gêniozinho. Ele passou em primeiro lugar. E isso é interessante, que eu vou voltar àquilo que eu falei da minha amiga de medicina. Tem gente,
Óbvio que os meninos que estudaram comigo direito sabiam muito mais que eu, mas muito mais que eu. Mas o cara vai lá para a prova, às vezes nervoso, ansioso, e isso é uma tragédia para quem está fazendo, o emocional é fundamental para uma boa realização de prova. Sim, tem que ficar calmo. Você estudou, tem que ficar calmo. Uma coisa que eu lembrei agora, sabe uma questão de matemática, professor, que eu errei, que eu me recrimino até hoje, é fatoração de, como é que chama? Radiciação, radicais, raiz. Era uma raiz. A primeira questão era a questão mais boba da prova de matemática. Sim. Eu errei. Eu falei, não é possível. Eu acertei tudo, aquelas questões, tudo complexo. E a primeira, por falta de atenção. Não tinha como errar aquilo. A hora que eu vi que eu errei, eu falei, não é possível que eu errei isso. Não é possível, que era uma coisa assim, absolutamente simples, tipo 9 raiz de 3. Sei lá, não era isso, mas ou 81 raiz de 3. Sei lá, era uma coisa muito simples. Eu errei. Por falta de atenção. Tem que ter atenção, não tem que estar nervoso, né? Não pode ficar nervoso. Eu sei que é duro, a gente fica ansioso, né? Mas não pode ficar não, senão atrapalha, né? Mas o direito foi isso. O direito foi isso. Então, o que me levou a fazer direito foi a vontade de ter conhecimento jurídico para exercer isso na vida pública. O que eu posso dizer é o seguinte, usei muito pouco na vida pública. É mesmo? É sim, porque são questões jurídicas profundas. São questões jurídicas profundas. Mas me facilitou demais a vida na vida pública. Porque eu estudei, lógico que você tem uma base, não consegui estudar como o pessoal estudou, mas eu tenho muita facilidade para buscar fundamentação jurídica, para ver uma coisa e entender se está certo ou se está errado, para estudar, até às vezes para conversar com a procuradoria da prefeitura, te dá uma base, é mais ou menos igual o médico, né? Tem um médico lá especialista em fratura, você não entende nada daquilo, mas você entende da medicina de forma geral e te dá uma noção bacana para você poder conversar. Foi bom. Eu acho que muita gente, quem pudesse fazer o curso de direito é bom, para ser advogado enquanto profissão, para prestar concurso, mas também para a vida, né? Aprender, né? Aprender, né? Saber se virar nesse país também, eu acho que é muito certo que você conheça a lei. Conheça direito. Só que eu passei 15 anos na UEL, né? Eu sou. Poxa, é verdade. Eu falo, eu sou um filho da UEL. Olha, eu devo você tudo. Também fez a UEL? Na UEL também. Eu devo tudo a Deus, a minha família, a cidade de Londrina e a UEL. 15 anos. Olha, 15 anos dentro da Universidade Estadual de Londrina. Né? Bonito. E é uma bênção, a UEL. Uma das melhores universidades do Brasil. Nós temos muito orgulho. E a universidade depende muito da pessoa também, viu, professor. Eu me lembro de a gente fazer medicina, tinha uma faculdade particular que eram pouquíssimas no Brasil, em Vassouras. E o pessoal na época falava, essa é PP. O que era PP? Pagou, passou. Por quê? Não tinha candidato. O cara até prestava a prova, mas era tão caro que não tinha condição de fazer, porque não tinha financiamento. Né? Quem que fez em Vassouras? Ivo Pitangui, que foi um dos maiores cirurgiões plásticos do mundo. Vinha gente do mundo inteiro, aqueles artistas de Hollywood, o Nick Lauda, quando o coitado pegou fogo, vieram operar com ele. O cara fez em Vassouras, que todo mundo falava isso de Vassouras. E hoje é uma faculdade, não que na época não fosse, era também, mas é uma faculdade assim muito boa, de muita qualidade. Né? A faculdade, eu acho que o aluno ele vai ter, se predispor, a faculdade vai oferecer. Se ele não for buscar, ele não vai vir de graça para ele. Esse método hoje de ensino do cara estudar à distância, eu acho meio esquisito. Eu não sei se eu me adaptaria, mas bom. Mas sabe que isso é exatamente, né, a questão de se adaptar. Sim. Nós temos pessoas, alunos, que se adaptaram tremendamente. Sim. Nós temos alunos, por exemplo, de Arapongas, que ele teria que acordar às 5 da manhã para vir para cá. Tá? E com o ensino à distância, ele consegue levantar 15 para 7 para ter aula às 7h30.
Sim. Então ele consegue otimizar. Mas isso vai de pessoa para pessoa. De dedicação. E também perfil. Rotina. Né? E rotina que a gente precisa respeitar o perfil de cada um. Tem alunos que rendem mais estudando à tarde, outros alunos rendem mais estudando à noite. Então é poder saber onde está o potencial de cada um. Sim. E se dedicar, professor. Sim. Eu recebi na minha sala, lá na prefeitura, um rapaz que queria me conhecer. Eu disse que gostava de mim desde de criança. E passou no vestibular de 4 faculdades de medicina. Agora, passou em vestibular de 4 faculdades de medicina, não fez cursinho, nada, ele é um gêniozinho, sabe? Eu acho que ele tem até negócio não tem negócio de aluno super dotado e tal. Menino é um gêniozinho. E ele não quis fazer o UEL. Ele tinha o sonho de fazer medicina na Paulista. Ele passou na Paulista e passou em mais 3 faculdades. Eu falei, você não vai fazer? Eu falei, não vou, eu quero fazer lá em São Paulo. E ele me falando o seguinte, falou, olha, na pandemia, a gente ia fazer prova e eu vi os amigos tudo brincando, olha, porque pesquisou na internet, porque podia, né? Estava ali, né? Estava em casa, né? E ele falou, eu não fazia isso. Eu estudava para a prova, ele falava, porque na hora que eu for fazer o vestibular, eu não vou ter essa ajuda da internet, então eu quero saber exatamente onde eu estou, como que eu estou, para saber o que eu preciso melhorar para poder passar. E olha que interessante, ele prestou vestibular no final do 2º colegial, aqui na UEL, a nota dele, é que também foge um pouquinho do padrão, que acho que ele é muito inteligente. Segundo ele me relatou, ele falou que a nota dele daria para ele ter passado em primeiro lugar de medicina na UEL. Aí no terceirão ele prestou 4, passou nas 4, a última que ele passou foi na USP, ele escolheu lá, vai fazer em São Paulo. Olha que beleza. Né? Muito bonito. Bom, Marcelo, e nessa trajetória sua, nós chegamos ao prefeito Marcelo Bellinati. Mas eu acho que seria mais um sonho teu, né? Porque como vereador você já foi para a área pública e aí você teve o sonho de ser prefeito. E aí a dedicação se compara com a dedicação do médico, do advogado e agora prefeito? Ou te exige muito mais? Professor, em horas trabalhadas acho que é mais ou menos a mesma coisa. O médico, ele tem uma carga horária meio doida, né? Eu tenho um colega meu, médico plantonista, não vou falar o nome, mas tem cara que fica uma semana sem voltar para casa, vocês sabiam disso? Nossa. Fica emendando o plantão de um lugar no outro. Mas como assim não volta para casa? Não volta para casa porque pega o plantão das 7 da manhã às 7 da noite. Aí depois, 7 da noite, ele já está entrando em outro. No outro dia de manhã ele entra em outro. Então levava mala no porta-mala do carro, ia no plantão, ia lá, tomava um banho, 7 dias. Então assim, eu não chegava a esse extremo, mas minha carga horária de trabalho, eu seguramente chegava a 100, às vezes 120 horas na semana, e trabalhado, né? Carga horária, enfim, né? Então assim, na questão de prefeito é diferente. Primeiro que é 24 horas por dia, né? Não tem domingo, não tem sábado. Mas as pessoas acham, porque vivem uma vida de regalia. Não tem regalia coisa nenhuma. É um massacre. 24 horas para as pessoas não têm ideia o que é ser prefeito. É um massacre 24 horas por dia, massacre no sentido de você é direcionado a tudo que ocorre numa cidade. Eu, desde que entrei na prefeitura, eu nunca tirei férias. Mas você tirou férias, Marcelo? Tirei. Mas quem disse que você sai de férias? Celular aqui, WhatsApp, dúvida, o que a gente faz, o que a gente não faz. Então, o gato subiu na árvore, é o prefeito. Tem que dar um jeito de ir lá buscar o gato, o buraco na rua, o buraco da Sanepar. Mas pera lá, mas a Sanepar é um órgão do governo do Estado, não é tua responsabilidade, não. Na cabeça das pessoas, é o prefeito que tem que dar conta dessa situação. Resposta, então, a pessoa, para ser prefeita, ela tem que ter muito equilíbrio emocional.
sabe? E eu vou ser muito franco, eu adoro o que eu faço. Eu adoro o que eu faço. E se não gostar, nada anda. Não acontece nada na cidade. Porque são tantas coisinhas. Ah, mas do que você está falando, Marcelo? Professor, hoje Londrina está vivendo um momento que seguramente, eu não estou falando que você me conhece, sabe que eu não sou metido, que eu não sou... pelo contrário, eu sou um cara humilde, mas que Londrina não viveu na sua história. Não viveu. E eu vou explicar por quê. O pessoal fala muito das administrações do Wilson Moreira e do Belinati, né? Que foram grandes realizadores. Cada um com o seu jeito, cada um com o seu estilo, mas era outra época. As prefeituras tinham muito dinheiro, né? Não tinha lei de responsabilidade fiscal, não tinha os órgãos de controle, não precisava nem fazer licitação para você fazer uma obra. Você vai assim, vou fazer a obra lá da Leste-Oeste. O professor, faz você lá. Era assim, e não é nada de errado, era o formato. Aqui no momento de hoje, e não é crítica a ninguém, eu só estou fazendo uma constatação. Eu fui eleito prefeito, primeiro prefeito eleito na história de Londrina, nascido em Londrina, primeiro prefeito eleito da história de Londrina no primeiro turno. Eu sempre tive o sonho de ser prefeito e, tendo sido eleito no primeiro turno, me deu tempo para fazer um estudo mais apurado de como estava a situação da prefeitura. Eu sabia que não estava legal. Como é que eu sabia que não estava legal? Porque a prefeitura ela tinha perdido a condição de dar respostas aos cidadãos. Então não podava mais árvore, não desentupia mais bueiro, e se não fazia as pequenas coisas, nas coisas macro, né? E eu botei uma coisa na minha cabeça, eu falei assim, eu não vou ser mais do mesmo. Se eu for ser mais do mesmo, eu não mereço estar aqui. Então, já que é para fazer, vamos fazer tudo o que tem que fazer. Nem que eu não seja mais nem síndico de prédio, mas nós vamos fazer. E fizemos reavaliação da planta de valores do IPTU. Tinha casa em condomínios aqui de altíssimo luxo, e não é crítica, o dono não tem nada a ver com isso. O dono não tem nada a ver com isso. Era erro do cadastro imobiliário da prefeitura de muitos anos, que pagava R$4 de IPTU. Casa de 1.500 metros quadrados. E casa na favela que pagava 400. A imprensa nunca mostrou isso, professor. Nunca mostrou. Então fizemos a reavaliação da planta de valores do IPTU. Ah, mas foi só isso? Não. Fiz reforma administrativa. Fiz reforma da Previdência Municipal. A Previdência Municipal saiu hoje, chegou na minha mesa hoje. Pela primeira vez na história do município, ela está tendo superávit. Agora de 1 milhão. Pouquíssimo. Só que a curva, que era parou de descer. Está subindo. Antes de entrar na prefeitura, tinha 13 milhões em caixa para pagar o salário de janeiro, isso dezembro de 2016, de 28 milhões de reais. Não tinha dinheiro para um mês de salário e a dívida era de 7 bilhões de reais. Hoje não tem mais a dívida e superávit, né? Sercontel devia 900 milhões de reais e tinha 51 milhões de reais de patrimônio, carro, terreno ali na João Cândido, terreno perto do HU, tudo que ela tinha valia 51, devia 900. Então, assim, nós fizemos todas as reformas que precisavam ser feitas e que não eram feitas. Não é crítica, mas o cara é político. Ele não quer fazer, porque ele não quer apanhar, não quer levar porrada, não quer, então ficava ali, opa, pera, dá para empurrar um pouquinho mais? Vamos empurrar para o próximo, a hora que for explodir, explode. Então nós fizemos todas as reformas, tiramos todos os projetos de todos os prefeitos, todos tiveram bons projetos, né? Da gaveta, que não foram feitos muitas vezes porque não tinham recurso para fazer, e captação de recursos. Então, hoje, Londrina tem uma cidade com as finanças equilibradas, é a prefeitura mais transparente do Brasil pelo ranking da Controladoria Geral da União. Quando eu entrei faz 5 anos seguidos. Quando eu entrei na prefeitura, eu lembro até hoje, saiu no bonde, março de 2017,
e na Folha de Londrina. Londrina ocupa o lugar 585 em transparência do Brasil. No principal ranking de transparência, que era da Controladoria Geral da União. Eles avaliam 671 cidades com mais de 50 mil habitantes. Então Londrina estava lá na rabeira. Aí saiu lá, as pessoas não leem matéria, professor. O cara não lê a matéria. Era do ranking do ano anterior. Do ranking do ano anterior. Aí, tá vendo? Mal entrou na prefeitura, já arregaçou tudo. Né? Enfim. E aí eu chamei a equipe e falei, ó como é que é determinação. Chamei o Alexandre, ele é jornalista. E ele estava na ouvidoria. Ele falou, eu não aceito nada menos do que o primeiro lugar. Nem eu acreditava. Não acreditava. Falei, pô, isso aqui deve ser difícil pra caramba. Falei, primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai ver quais os critérios que eles utilizam. E veja o que a gente precisa fazer. Então, criamos escola de governo, qualificamos servidores, informatizamos, interligamos secretaria, fizemos tudo que tinha que fazer. No primeiro ano, nós fomos para o 20º lugar. E eu falei, louco. Dá para chegar em primeiro. Dá para chegar, igual no meu vestibular. Aí, no segundo ano, fomos para primeiro e estamos até lá até hoje. Então, assim, a prefeitura, ela exige muita dedicação. Muita. O cara olha e fala assim, puta, aquela obra está sendo feita ali, grande ou pequena. Ele acha que é simples. Para chegar na obra começar, é pelo menos um ano e meio de muito trabalho. É fazer o projeto, é colocar as adequações. Aí chega lá e fala assim, olha, nós vamos licitar as 3 UPAs agora. UPA, mas não pode licitar porque perdeu a certidão, porque teve um carro que teve uma multa e não pagou a multa. É desse jeito, professor. Aí você fica quase doido, fala, pera lá, um carro que não pagaram a multa tem o poder de fazer, perdeu uma certidão, que a hora que pagar volta a ter a certidão, mas aquela certidãozinha não permite que você comece uma obra. Então, é uma dedicação. Eu tenho como rotina, semanalmente, foi hoje, segunda-feira, 2 horas da tarde, reunião de obras. Reunião de obras. E a gente fica tudo nesses detalhezinhos, porque se você não ficar empurrando, não vai. E é muito gratificante, porque, veja, Londrina está vivendo aquilo que eu falei, um momento muito especial. Então é conta equilibrada, é primeiro lugar em transparência, é obra por toda Londrina. Obras, assim, se você for lá na ponta, no bairro mais humilde da cidade, a prefeitura está lá. Assim como em outras regiões centrais, também a prefeitura está lá. Grandes indústrias e empresas vindo. Há quanto tempo não vinham para Londrina? Estão vindo, mudou o foco. Mas que indústria? Eu não vejo. Vocês sabiam que a Sadia Perdigão está em Londrina? Tem gente que não sabe, professor. Não sabe que inaugurou em 2019 a TCS, que é uma das maiores multinacionais da área de tecnologia, 2.000 empregos diretos e tantas outras. Isso é muito gratificante. E aí tem coisa que não aparece. E eu acho isso muito bacana. Isso para mim, até como pessoa, assim, vou dar um exemplo. Quando entrei na prefeitura, chovia, era uma tragédia. Caía metade da cidade de árvore e alagava a cidade inteira. Você tem ouvido falar muito nisso ou não? Não, né? Milagre ou não? Não foi milagre. Prevenção. Muito tempo que ficou sem podar a árvore em Londrina, porque tinham 6 funcionários com mais de 60 anos e nem motosserra tinha. Sabia disso, professor? Eu fui, ninguém me contou, professor. Eu fui lá na Secretaria de Meio Ambiente, cheguei para os caras, tudo com mais de 60 anos. Eu falei, mas como é que vocês cortam? Não, Ou seja, não podava mais árvore. A prefeitura tinha perdido essa capacidade. Então, podamos, cortamos árvores que precisavam ser cortadas, já replantamos, só ano passado, mais de 50 mil árvores, desentupimos o bueiro. Tinha um caminhão de bueiro em Londrina para desentupir o bueiro que vivia mais quebrado do que funcionando. E quem já viu o caminhão desentupir o bueiro, é um trabalho. Então, assim, é muito gratificante você poder realizar. Estou falando aqui um monte de coisa boa. Mas então, Marcelo, está dizendo que Londrina não tem problema? Claro que não. Londrina tem muito problema. Londrina e toda a cidade é um organismo vivo. Hoje o asfalto, a tua rua, professor,
amanhã eu tenho que asfaltar a rua de baixo, né? E é assim, é um organismo vivo que não pode parar. O que eu posso dizer é o seguinte, que Londrina hoje está num caminho muito, muito bacana, sabe? E o próximo prefeito que vier, se o cara não errar, porque você tem que dizer muito não, professor. Eu aprendi a dizer muito não. Eu aprendi. Pelo bem da cidade. Hoje eu não passo dificuldade, não. Não passo. Não dá, não minto, nunca menti. O cara podia sair louco da vida comigo. Vai ter que fazer. Não dá para fazer por causa disso. Não dá para fazer porque a lei não permite. Não dá para fazer por causa daquilo. O não é resposta. Às vezes você tem um não, você vai buscar outra alternativa. O que não pode você ficar enrolando. Sim. Então, assim, Londrina é uma cidade tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que muitas vezes as pessoas não se dão conta do que a gente tem aqui. Eu estava, me permita, vou até ser indiscreto aqui. Pode falar? Tranquilo. Nós recebemos aqui a visita essa semana do prefeito de Toledo. Escreve Toledo, igual Toledo é uma cidade de Ohio, nos Estados Unidos. Região metropolitana, 1 milhão de habitantes, tem grandes empresas mundiais, por exemplo, a fábrica da Jeep, o carro, a Jeep começou lá, é uma potência. Vocês têm uma ideia, eles fizeram a revitalização do centro deles, a iniciativa privada, os empresários colocaram 2 bilhões de dólares para revitalizar o centro da cidade. Construíram um novo estádio de beisebol, construíram um novo estádio de hóquei, eles gostam muito disso, enfim, bom. Aí eu estava no meu gabinete e eu vou falar aqui, o Dr. Alan Flori. Sim. Ele estava indo para Curitiba, que ele estava assumindo um cargo lá, né? E ele foi lá fazer uma visita de cortesia e conversando com ele, ele falou, olha, meu filho está estudando nos Estados Unidos, né? E ele falou, e os londrinenses lá têm bolsa de estudo na faculdade. Eu ouvi aquilo e falei, mas que diacho é isso? Eu falei, como assim, doutor? Não, londrinense lá tem bolsa de estudo na faculdade. Ele saiu de lá, eu chamei o pessoal e falei, vocês resgatem aí todas as cidades co-irmãs de Londrina. Aí resgataram, nós somos co-irmã até de cidade na China. Não sabia. E somos co-irmã da cidade de Toledo, nos Estados Unidos. Por isso que o londrinense lá tinha... Aí eu montei um grupo de trabalho para resgatar essas co-irmandades. E enviamos uma funcionária de carreira da prefeitura a Toledo. Marcamos, foi lá e deu tanta liga que eles vieram para cá numa comitiva. Veio o prefeito de Toledo, veio o presidente da associação, da companhia de desenvolvimento deles, que é uma companhia privada, né? Veio outros dois diretores. E por que eu estou falando todo esse preâmbulo inteiro? O cara que é responsável pela companhia de desenvolvimento deles, o Pouzito é o nome dele, eu acho até que eu falei, poxa, eu fiquei ouvindo, mas não é possível que ele falou isso. Você ouviu isso aí também, Zé? Ele falou, olha, eu já viajei o mundo. Ele falou, a única cidade que eu posso dizer que tem as mesmas características de Londrina, o mesmo potencial, Munique na Alemanha. E eu levei um choque, eu falei, mas pera lá, pô. Mas ele está falando de Munique, porque a gente pensa que é tão diferente, né? Enfim, o mundo, eles conheceram aqui a empresa, eles foram na Cacique, eles foram na Integrada, eles foram na Ângelos, né? Que é uma empresa também de tecnologia, eles estão fazendo a conexão entre as empresas daqui com as empresas de lá. E muitas vezes a pessoa sempre tem aquela mania de achar que a grama do vizinho é mais verde, é mais bonita. E não é, a gente tem uma pérola aqui, professora. Não tem quem não venha para Londrina que não se apaixone pela nossa cidade. Vê no final do ano, vem parente de tudo quanto é lugar, o cara sai daqui apaixonado. Por quê? Porque você tem uma cidade grande,
que tem tudo que uma cidade grande tem, inclusive os problemas, mas que são minimizados em relação a grandes metrópoles, né? Mas tem a qualidade de vida preservada de uma cidade pequena, um povo acolhedor, querido, carinhoso. Enfim, não tem cidade igual a nossa. E aí, de prefeito, é dedicação. É dedicação, você tem que ter paciência, você tem que ter discernimento, você tem que ter bom senso. Às vezes você vê muitas críticas injustas e não construtivas, né? E eu sempre, nos primeiros anos da administração, os caras da equipe ficavam apavorados, né? Meu Deus, é de manhã, de tarde, de noite, é pancada, é porrada, é mentira, é distorção, é invenção, é não sei o que. Eu falava, tampa os ouvidos e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Nada resiste ao resultado. O cara pode ligar a televisãozinha dele lá e ver a televisãozinha metendo a boca em você. A hora que ele sai de casa, ele vê o resultado, ele vai falar, pera lá, certo, não é bem assim. Então assim, e aí, professor, eu me sinto realizado na prefeitura, às custas de muito sacrifício, muitas vezes familiar, do tempo pessoal, mas é uma coisa extremamente gratificante. Eu já me emocionei demais por muitas vezes na administração. Eu vou dar um pequeno exemplo para as pessoas entenderem do que eu estou falando. Tem um bairro do lado do Shopping Boulevard, Jardim São Rafael. 30 anos de bairro. Não tinha asfalto, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz. Como, Marcelo, um bairro faz 30 anos do lado do Shopping Boulevard, no centro de Londrina, que não tinha nada disso? Talvez muitas pessoas nem saibam da existência dele. E aí nós estamos fazendo um grande trabalho de regularização fundiária, que é levar infraestrutura para as favelas de Londrina. E lá, em obras, eu fui fazer uma visita e eu confesso que a gente se emociona. Uma senhora, dona Débora, chegou para mim e falou assim, eu quero te agradecer. Eu falei, não, você não precisa me agradecer, isso aqui é obrigação minha. Ele falou, não, eu quero te agradecer. Você sabe como é que eu tomava banho? Eu levava o balde na bica, enchia o balde e trazia para casa para eu tomar banho. Você sabe como é que eu assistia televisão? Eu nunca nem tinha ouvido isso. Ligava a televisão na bateria do carro, para pegar a bateria para poder assistir. Incrível, né? A TV. Então a gente tem que, enquanto prefeito, saber qual a necessidade do grande empresário, para atrair mais empresas para cá, para que o empresário daqui possa crescer, mas você tem que também entender a dor dos nossos irmãos. É um conjunto, às vezes você não consegue fazer tudo. Esse programa de regularização, Jardim Rosa Branca, perto do Jardim Fraternidade, ali perto também. O dia que nós fomos entregar o título de posse, não é até aquelas demagogias que o nego fazia para entregar um papel, não. Registrado em cartório, porque é direito da pessoa. Era uma ocupação 50 anos atrás, no caso do Rosa Branca, 52 anos. Mas ali, já pela lei, já era direito, né? Fomos entregar lá, acabou a solenidade, veio uma senhora de 80 anos falar comigo. Mesma coisa, quero te agradecer. E a senhora não precisa me agradecer, é obrigação. Nossa, ele falou, não, quero te agradecer, porque agora eu vou poder realizar o sonho da minha vida. E aí eu fiquei encucado, falei, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Falei, poxa, está recebendo o título registrado em cartório da casa, da infraestrutura, qual que será que é o sonho? Eu falei, vou perguntar, qual que é o sonho da vida da senhora, hein? Ele falou, agora eu vou poder comprar um micro-ondas e uma panela de pressão no crediário da Casa Bahia. Daí eu falei, puxa vida, mas por que ela está me falando isso? E aí que eu fui entender. Quem mora numa área irregular, não tem endereço. Não tem endereço. E quem não tem endereço, não tem crédito. Sim. E aí eu fico arrepiado de falar. Aí eu falei, não, a senhora vai falar isso aqui no microfone.
Ela falou, aí o que teve de jovem, professora, eu tenho que mentir onde eu moro. Quem que vai me dar emprego? Quem que vai dar emprego para quem não tem endereço? Então, olha só que coisa, o que é ser prefeito? A dimensão, né? Às vezes, para o senhor, professor, que tem plano de saúde, a saúde não seja uma prioridade. Para quem tem o plano, não tem o plano, talvez seja. Talvez para mim a segurança seja a minha prioridade, né? Talvez para outra pessoa, um ponto de ônibus coberto seja a prioridade dela. Porque a hora que ela sai para o trabalho, para ela não tomar sol ou não tomar chuva. E você está ali para tentar entender e pelo menos contemplar as pessoas naquilo que elas mais precisam. Olha, eu já me emocionei tanto. Imagina. Se eu contar a história, que eu fico aqui até amanhã contando história com coisa que muitas vezes a gente não dá valor. Eu vou contar mais uma, me permita, rapidinho. Fazia 10 anos que a prefeitura não fornecia uniforme escolar. 10 anos. Voltamos a fornecer o uniforme. Mas voltamos a fornecer o uniforme, eu na minha cabeça, poxa, o uniforme é segurança para as crianças, né? A criancinha está andando na rua, todo mundo sabe que é, né? Identificação, enfim. Quando fomos entregar o primeiro lote de uniformes lá no Conjunto Panissa, Maracanã, João Turquino. Fizemos um ato simbólico da entrega dos uniformes e fizemos lá na escola. Acabou a solenidade, veio de novo, minha senhora, quero te agradecer. Eu falei, não, a senhora não precisa me agradecer não. Ela com o olho cheio de lágrimas e de mão dada com o menininho. Região muito humilde de Londrina. E aí ela falou, não, eu quero te agradecer. Sabe por quê? Tá vendo esse menino aqui? Ele não queria mais vir para a aula. Sabe por que ele não queria mais vir para a aula? Porque num bairro muito humilde, ela era uma das mais humildes. Entendi. E ela não tinha dinheiro para comprar roupa para o filho. E aí ela falou assim, os amiguinhos ficavam mangando dele, usou esse termo, mangando dele. Tirando sarro, fazendo bullying, por causa da roupinha maltratadinha dele. Então ela falou assim, agora isso acabou. Todo mundo vai usar a mesma roupinha. Olha só, professor, olha só. Quantas crianças que não têm a única refeição do dia na escola? Sim. Nós melhoramos demais a qualidade da merenda. Então assim, eu fico entusiasmado, porque prefeito você tem condição de mudar para melhor a vida das pessoas. É sacrificante? É. É duro? É. Tem que ter equilíbrio emocional? Tem. Tem que ter dedicação? Tem. Mas eu digo que o saldo é muito mais positivo. Eu que tenho um perfil mais tranquilo, eu não sou de briga. Para brigar comigo o cara tem que se esforçar muito, né? E para mim é muito gratificante poder estar sendo prefeito. É a realização de um sonho meu, mas acima de tudo é a realização de um sonho para poder fazer aquilo que eu me propus, né, para a cidade, né, de transformar para melhor a cidade de Londrina. Marcelo, tem mais sonhos pela frente? Política? Não, geral. Não vou especificar na política. Médico, volta para a medicina? Professor, veja, na vida da gente a gente tem que ter objetivo. Se você não tiver objetivo, eu posso estar enganado, mas acho que a gente fica meio só tocando ali, enfim, não que isso seja ruim também, não. Mas seja na vida pública, sim, eu quero continuar na vida pública. Meu sonho é ver meus filhos bem. Sim. Os filhos estando bem, isso é uma tranquilidade tão grande pro pai e para a mãe. Acho que essas são as minhas prioridades, né? Minha família, né? Vida pública às vezes passa, né? Às vezes passa. Eu tenho a minha profissão, né? Mas eu pretendo sim continuar na vida pública, com certeza. Final de 2024, a gente pode tirar fotos de Londrina e comparar com 2015? Pode. Pode. Tira foto. Professor, você sabe que isso é tão chocante, né?
E eu falava isso, os caras falavam para mim, não fala isso. Eu falei, eu vou falar. Senão eu não acredito nem em mim mesmo. Vou falar. Se os caras falam, não fala, eu falei, vou falar. Vou falar. E assim, é que às vezes as pessoas não se lembram. Mas eu faço questão, muitas vezes, de tentar mostrar isso para as pessoas. Inauguramos a sede do SAMU, ali do lado da rodoviária. Nossa, ficou enorme. Uma das sedes mais modernas do... Eu vou falar uma, não. Na minha opinião, é a mais moderna do Brasil. Tem até helicóptero. Sim. Né? Sim. O que era lá? Era um mocó, pô. Era um posto de gasolina que virou mocó. Abandonaram o posto, virou mocozão. Droga, prostituição, tráfico, né? Então, é dessa transformação, né? Claro, tem. É aquilo que eu falei, Londrina, não só Londrina, a cidade é um organismo vivo. Então, por mais que você faça, sempre vai ter muito mais a se fazer. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, hoje Londrina é uma cidade muito melhor, em todos os aspectos. É só o cara não entrar ali e não fazer bobeira, professor. Porque você cai na tentação. Não é por mal. O cara de tentação que eu digo assim, não é de fazer coisa errada, não. Mas é fazer ações administrativas que possam comprometer o futuro da cidade. Você tem que ser duro, você tem que falar não. Você tem que colocar o não no teu vocabulário. O que eu mais fiz enquanto prefeito é falar não dá, não pode, não tem jeito. Enfim, mas por um bem maior que é o bem da coletividade, né? Bom, Marcelo. Eu falei demais, né? Não, desculpa. A gente Imagina, gostaria de agradecer todo esse tempo. Imagina, né, quando nós falamos que o prefeito de Londrina, né, as maiores cidades do sul do país, uma das maiores cidades do país, estaria aqui no nosso podcast. Então, você, com toda essa segunda-feira, plena segunda-feira, nós estamos fazendo essa gravação. Tá? Então, nós agradecemos muito e gostaríamos que você deixasse uma mensagem. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Então, eu não estou com pressa. Assim, Marcelo, olha, se você pudesse voltar, o que você diria para o Marcelo com 18 anos? Que é a faixa etária, assim, o nosso aluno tem entre 18, 20 e poucos anos. Você sabe que eu já pensei nisso? O que você falaria para aquele mocinho de 18 anos lá? Mas não é isso que eu pensei, né? Você já estava pensando, falei, puxa vida, eu acho que eu não teria feito traumatologia. Eu acho, assim, apesar de adorar ser traumatologista, mas eu fico pensando que eu tiver mais velho. Falei, poxa, hoje eu estou com 50, tranquilo. Mas a hora que eu tiver, eu não vou parar de trabalhar, professor. Se Deus me abençoar a chegar com 70 anos, eu vou estar trabalhando. Será que eu vou aguentar trepar numa ambulância? Descer um morro lá para pegar alguém? Eu não sei se eu não teria feito uma outra, mas não foi essa a tua pergunta. Eu, para ser muito direto, a pessoa correr atrás do sonho dela. Só que não adianta ela correr atrás do sonho dela e ir na igreja rezar, pedir a Deus para passar no vestibular. É dedicação. Deus vai ajudar, mas vai ajudar quem se ajuda, né? E se ajudar nesse sentido é você estudar, se dedicar, ter foco, né? Ter orientação de bons professores que entendem até para te dar o caminho, para tirar dúvida, mas o que vai contar é a dedicação da pessoa. E se ia contar assim para o Marcelo de 18 anos, vai Marcelo, vai dar certo. Sim. Sim. Deu tudo certo, Marcelo. Deu tudo certo. Deus só me abençoa, professor. Eu não tenho, o que eu vou reclamar, meu Deus do céu? Eu não tenho do que reclamar, assim, veja, tá, eu me dediquei, mas podia, eu falei da minha amiga aqui, ela sabia mais que eu, professor. Sabia, ela era preparadíssima, coitadinha, vai ficar nervosa. Acontece, né? E aí ela ficava lá em 42 de 40 vai ficar. Olha, ela ficou em 41, 42, 43. Nossa, e não entrou. Até que ela desistiu. Foi para outra. Então, assim, a pessoa tem que acreditar, é possível e tem que se dedicar. Claro, é inteligência, é tudo, mas é ralação. Não é também, mas tem que ter certinho, né? Eu lembro, eu falei, eu estudava o dia inteiro, mas eu parava para me alimentar, eu dormia bem à noite, porque se eu não dormisse bem à noite no outro dia, eu não ia estar com condição
de estudar, eu otimizava o meu tempo, eu comia vendo a televisão para ter os conhecimentos gerais, a informação, né? Era uma coisa bem planejada que, enfim, é isso, é correr atrás do que sonha. E é uma alegria tão grande. Eu lembro da minha mãe estava mais feliz que eu, poxa. Eu via na cara dela a alegria da minha mãe em ver eu passando no vestibular naquele momento. Olha, eu já tive muitas alegrias na vida, mas eu vou falar para vocês, difícil uma que se compare a ouvir teu nominho no rádio lá, ó, Marcelo Bellinati Martins. E o cara antes de mim ainda, médico hoje em Ponta Grossa. Ele era engraçado, ele era o velho da turma. Olha como é que são as coisas. Ele entrou, ele tinha 24 anos, professor de medicina. Gerson Luiz Sileuziaski. Ele é polonês, sei lá, uma coisa assim. Leste europeu. Ele entrou com 24 anos, então a gente olhava para ele e falava, puta, o cara é velho pra caramba, a gente com 18, ele com 24. Hoje eu estou com 50 e me sinto jovem. E na hora que foi falar o nome do vestibular, você acha que o cara conseguia ler, ó, o Sileuziaski, que era CZUTXW, tudo, né? Aí o cara, Gerson Luiz Sile é qualquer coisa, pô. Você vê que coisa, isso nós estamos falando, ó. O cara falou do rádio, ó. Nós estamos falando de 1990, 33 anos atrás, e eu me lembro como se fosse hoje, cada momento do dia que eu passei no vestibular, desde a hora que eu acordei até só aí você já tirem a dimensão do que é uma conquista. Você, né? E aí veja, porque é uma conquista do futuro. Sim. Eu passei no vestibular, eu sabia exatamente, se Deus me abençoasse e me desse vida e saúde, que eu teria uma vida boa, que eu teria uma profissão, que enfim, que eu seguiria os caminhos que eu queria. É isso que conta, né? E particularmente a medicina é uma coisa muito diferenciada, né? Porque não falta emprego para médico. Se você quiser trabalhar 30 dias por semana, 24 horas por dia, você vai ter emprego. Algumas outras profissões, às vezes você faz lá, tem dificuldade para conseguir um emprego, tem essa diferenciação. O médico não fica mais rico. Antigamente o médico virava fazendeiro, ficava rico, mas ele ganha bem. Ele ganha muito bem, e se quiser trabalhar o quanto quiser trabalhar, ele vai ter para trabalhar. Então, professor, eu acho isso. A pessoa quero, mas se dedica para conquistar. Não, nada vem de graça, nada vem por acaso. Em qualquer lugar, qualquer coisa que você estiver fazendo, pode até na sorte você conseguir, mas isso não vai se perpetuar. Verdade. É dedicação, tem que se dedicar. E aí, Jaque, mais alguma? Eu acho que não. Não? Não. Então podemos agradecer ao prefeito Marcelo. Muito obrigada, eu que agradeço, muito parabéns, obrigada. Show, adorei aqui, viu? Obrigada. E uma coisa assim bem diferenciada, né? A gente quer conversar com o aluno e trazer... a escola está precisando muito de humanização. Sim. Sabe? Então, e o pré-vestibular era um momento que é muita tensão, muita frustração também. Sim. Então, a nossa ideia é trabalhar, dar esse profissionalismo, o apoio, mas também o aconchego, o abraço, o lugar, né? E foi ótimo o que você falou. Acho que foi tudo muito de encontro, engraçado, né? Como né? A gente não tinha combinado, né? Eu vou falar mais uma coisa, professora. Sua história de aluno. Uma coisa que eu falo para minha filha, isso. Filha, e cabe na política também. Lembra que eu falei aqui? Os caras batendo, moendo, até plantão, acho que de madrugada, ele vai falar, não, de 7 horas da manhã nós vamos moer ele de pau. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu sentava na primeira carteira. Esse dia eu fui lá no Portinari. Tinha um evento esportivo lá na quadra, lá atrás, e eu fui na sala que eu acho que eu assisti a aula. E eu sentava na primeira carteira da primeira fileira do corredor. Eu sentava ali, assistia a aula,
e tinha a turma do fundão. Tinha a turma do fundão. E os caras tudo fazendo medicina também. Quantas vezes, doutor, os caras chegavam, passavam por mim, não adianta você estudar não, meu. Você não vai passar. Entrava por aqui, saía por ali. E aquilo ainda me dava mais força ainda para eu, assim, vou estudar, vou me dedicar. Por que eu estou falando isso? Muitos desafios aparecem na vida da gente. Às vezes as pessoas não acreditam em você. Às vezes você tem dificuldade de acreditar que você tem capacidade, e tem capacidade. Eu tenho um amigo meu, médico, que descobriu agora que ele tem um transtorno de espectro autista. E é um fantástico profissional médico. Fantástico profissional médico. E ele descobriu, e agora ele entendeu porque ele se achava diferente. Ele falou, puxa, o que acontece comigo? E agora ele descobriu. Então, todos nós podemos. Precisa o quê? Você se dedicar. É dedicação. Não chega que você seja um superdotado que não precisa nem estudar. Mas resiliência é fundamental na vida. Sim. É força de vontade. E você usou a palavra resiliência, igual o regime. Se você não for resiliente, querer ficar sem comer, você não vai emagrecer. É isso, gente. É isso. Perfeito. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês, eu que agradeço. Foi ótimo. Rapaziada, vamos estudar. Aliás, quando que é o vestibular agora, professor? Agora, hein? O próximo vestibular da UEL, em outubro. Ô, professor, vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu gostava daquele treco de vestibular em julho. 2 vestibulares por ano? Por quê? Porque te dava oportunidade. Deixa os professores loucos, né? Sim, em 6 meses. Mas, professor, dava a oportunidade do cara ter 2 chances durante um ano. Sim. Porque eu acho que deve ser uma coisa muito difícil pro estudante não passar no vestibular e saber que só vai poder prestar mais um ano. Daqui um ano. Então eu, por exemplo, não passei em julho. Eu passei em janeiro em engenharia, em julho não passei em medicina, mas eu olhei e falei, opa, daqui 6 meses tem outro. Você vê que deu resultado. Eu em geografia, em engenharia, eu tinha feito minhas questões, 40 e pouco em português, mas matemática e física tinha feito 12, 13, eu não lembro direito. Tem um cartãozinho em casa também, viu? O cartãozinho do vestibular com tudo. Está lá no álbumzinho, minha mãe guarda, né? Aí em julho, puxa, já melhorou pra caramba e eu fiquei em 125. Eu falei, vai dar, vou pegar as minhas deficiências, vou melhorar, no que já tá bom, vou tentar manter ou melhorar um pouquinho. Eu lembrei, fiz 34 de biologia e 38 de química. A biológica território. A prova de biologia estava mais difícil também. 34 era uma boa nota. E química, 38. Química, você sabe que o pessoal tinha dificuldade. Eu era bom de química. Vamos lá, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Falou, campeão. Gostei do cabelo, hein? Vou mostrar o cabelão aí depois. Nós que agradecemos, né? E como aquelas senhoras chegaram até você, né? Obrigado. Nós também agradecemos pela tua presença, por esse momento que está aqui, enriquecedor. Tenho certeza que todos que estão ouvindo, dá um like aqui embaixo, dá um joinha aqui embaixo e até o próximo podcast. Grupo Fala. Obrigada. Falou, gente. Obrigado. Boa sorte. Deus abençoe.